Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí mais um módulo do nosso estudo de vigas estaticamente indeterminadas. Hoje nós vamos trabalhar com o método da superposição. Bom, antes de mais nada, o que a gente precisa ter de conhecimento prévio para poder entender a aula de hoje? Tá? Nós vamos ter conhecimentos prévios da aula 20, que a gente trabalhou com a determinação de equações de deslocamento, e da aula 21, que falava do método de integração para vigas estaticamente indeterminadas. Nossa aula foi dividida em 4 tópicos, tá bom? Nós vamos fazer uma introdução sobre o tema, vamos falar o que é o método da superposição em si, tá? Qual que é a sua teoria, o que ele quer, o que ele diz para nós como engenheiros, tá? Para poder trabalhar com essa metodologia. E nós vamos pegar esse método e saber como aplicá-los a vigas estaticamente indeterminadas. E depois nós vamos fazer alguns estudos de caso aplicando essa técnica para poder analisar as vigas estaticamente indeterminadas. Bom, vamos analisar nas duas aulas anteriores que tivemos, tá? Nós fizemos um estudo de uma viga estaticamente indeterminada com um lado engastado e um lado com apoio móvel. Depois nós fizemos, na aula anterior, um estudo de uma viga biengastada, tá? Bom, se vocês forem lá e comparar as duas equações, vocês vão ver o quê? Que a equação de ângulo de deformação para essa viga foi dada por essa relação. E a equação da linha elástica por deflexão foi dada por essa equação. Se você for comparar com a outra, você obteve a mesma equação para ângulo de deformação. E, quiçá, a gente obteve também uma equação de linha elástica no mesmo molde. Por que a gente obteve dois resultados iguais, sendo que as estruturas são diferentes? Né? Bom, duas coisas aí corroboram para isso ter ocorrido. Tá? Primeiro, o carregamento distribuído é o mesmo comportamento. Tá? Eu tenho um carregamento distribuído linear de intensidade W. Então, na hora de você montar a equação de carregamento, as equações são iguais. Tá? Bom, mas uma outra forma que ajudou aqui é que nós temos no ponto em que adotamos de análise o ponto A, o tipo de apoio é o mesmo. Tá? Porque o tipo de apoio no ponto zero é o que determina as constantes de integração. Foi o que a gente viu na aula passada, né? Na aula de exercício, também a gente viu isso. Né? Nós temos a constante de integração da nossa viga, né? Baseada nas condições de contorno do ponto A. Como o ponto A é igual entre si, então as reações de apoio naturalmente são as mesmas. Tá bom? A intensidade pode ser diferente? Pode ser diferente. O ângulo de inclinação que eu vou ter aqui para essa daqui vai ser diferente? Vai. Mas a equação em si, ela não modifica. Tá? Justamente por isso que elas ficaram iguais. Então, de certa forma, nós temos que as equações, de certa maneira, elas são meio que constantes. Tá? Constantes de acordo com a situação que a gente está trabalhando de engastamento no ponto inicial e carregamento aplicado. Então, eu tenho que as equações em que a gente trabalha, ela é uma função do carregamento que é aplicado. Então, se a gente tiver diversos casos de carregamento aplicado, que eles vão sempre ser um iguais ao outro, eu consigo, de certa maneira, tabelar situações diretamente com as equações que eu estou trabalhando em base de incógnitas. Tá? Então, na verdade, a nossa intenção é justamente essa de facilitar. É pegar todos esses casos, todos os casos de relações integrais, ou ter feito por equação de equilíbrio, e colocar em tabelas, em que cada caso que eu vou analisando, utilizando o princípio de superposição, eu consigo de uma maneira tabelada jogar as nossas os deslocamentos promovidos na
nossa estrutura. Tá? Então, como é que isso vai funcionar? É o que a gente vai ver baseado no princípio da superposição. Então, antes de mais nada, vamos falar o que é princípio da superposição. Nós comentamos do princípio da superposição lá em mecânica dos sólidos. Tá? Lá em mecânica dos sólidos, quando a gente estava trabalhando um pouco com tensões, círculo de Mohr, né? A gente acabou tendo uma breve explicação sobre o que é o método de superposição. Tá? Eu vou fazer uma abordagem agora sobre essa metodologia para vocês resgatarem o que é o conhecimento e logo depois a gente já vai aplicar isso relacionado a vigas estaticamente indeterminadas. Então, o princípio da superposição é o resultado da combinação de esforços solicitados em um componente mecânico ou estrutural. Vamos botar um componente estrutural. Tá? O que ele acontece? Quando a gente tem uma combinação de esforços, a gente tem uma estrutura que tem vários esforços, você tem que denotar aquilo como um resultado único. Né? Agora, quando você tem, no caso, forças que estão tudo no mesmo plano, então você tem uma força de compressão e uma força de tração. A força de compressão é 20 kN, a força de tração é de 50 kN. Qual que é a resultante dela? É 50 da tração menos a 20 da compressão. Então eu tenho uma resultante de 30 kN. Ou seja, se eu pego a minha estrutura e coloco uma carga de 30 kN nela, ela vai ter a mesma função do que uma estrutura com 50 kN de tração e 20 de compressão. Ela vai ter o mesmo comportamento. Só que no caso do princípio da superposição, diferentemente da soma, as forças não estão no mesmo plano. Elas estão perpendiculares entre si. Né? Então, quando você tem forças perpendiculares, eu posso somar algebricamente? Não posso. Né? Então, o princípio da superposição entra nisso. Quando que a gente pode usar o princípio da superposição? Ele pode ser usado quando o material obedece à lei de Hooke. Logo, os esforços solicitados em componente mecânico podem se somar. Tá? Bom, então nessa situação, quando o material está na lei de Hooke, ou seja, ele está dentro da zona elástica, não tem nenhum tipo de ruptura, algum tipo de diminuição da sua qualidade mecânica, a sua integridade estrutural é mantida, então eu posso utilizar o princípio da superposição. Passou desse ponto? Eu não posso. Então, quando ele trabalha com vigas, né, concreto, assim por diante, essas deformações têm que ser muito pequenas. Por quê? Porque se tiver uma deformação exagerada, principalmente no eixo perpendicular ao longitudinal, né, na flexão dele, ele logo começa a ter rupturas e aí o princípio da superposição já não pode mais ser utilizado para calcular o seu deslocamento, a sua deflexão. Tá? Bom, a aplicação do princípio da superposição é sempre quando as tensões são combinadas. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar uma estrutura que ela esteja com carregamento de tração. Tá? Se a gente pegar a nossa área de seção, nós vamos ter que, em termos de vetor, a nossa tensão vai ser baseada dessa forma aqui. Ó. É uma área de seção em que ela é constante a tensão em toda a sua área. Tá? Ela é um valor constante. Quando a gente soma com um carregamento fletor, ou seja, estou tracionando e flexionando uma viga, isso é difícil de ocorrer na engenharia ambiental? Não. Os próprios tanques trabalham com isso. Né? Você tem uma carga fletora em cima dele, que é o próprio peso do fluido, e você tem as paredes que estão sofrendo o quê? Deflexões. Essa deflexão faz uma compressão na laje inferior. Então, isso aqui é muito comum de estar ocorrendo. Tá? Principalmente na laje inferior da nossa estrutura. Mas vamos voltar aqui só para a gente poder entender. Quando eu tenho aqui uma viga que está fletida, nós temos que, no caso, ela está com a flexão de baixo para cima. Tá? Ela está fazendo uma flexão nesse sentido. O que eu tenho? Eu tenho essa região aqui que é comprimida, eu tenho essa região tracionada, separadas pelo quê? Por uma linha neutra. Isso que a gente viu lá atrás em flexão de barras assimétricas. Tá? Uma barra de flexão, nós temos zona de tração, zona de compressão, separados por uma linha neutra.
Bom, quando eu faço a soma desses vetores aqui, porque o que acontece? Mesmo a força sendo no sentido perpendicular, numa flexão, as tensões são normais, né? Então, o que acontece? Eu tenho que a representação das minhas forças serão essas. Então, o que acontece? Essa região aqui, que está com zona de compressão somada à mesma região que tem tração, uma vai diminuir a outra. Tá? Então, a minha intensidade máxima de compressão vai diminuir. Por outro lado, o que ocorre com a de tração? Eu tenho essa zona de tração e aqui também para cima a zona de tração. Então, elas se somam. Então, eu tenho um aumento da intensidade de tração na minha estrutura. O que isso vai resultar? Num deslocamento da minha linha neutra. Mesmo o material sendo perfeito, a linha neutra vai ficar onde? Vai ficar a uma altura superior ao que a gente estava trabalhando aqui com ela no meio. Tá? Bom, isso aqui é um caso para a gente poder entender. Então, tem um material com compressão, eu tenho uma com flexão, uma região subtrai e a outra se soma. Então, se a gente for calcular a intensidade da tração máxima nesse corpo, como que ele ficaria? Primeira coisa, a tensão de tração é o quê? A força aplicada dividido pela área. Quando eu trabalho com a flexão, a minha flexão é o quê? Momento no eixo X, né? Vezes a altura da linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Então, a minha tensão total nesse sistema vai ser o quê? Vai ser a soma algébrica dessas duas intensidades. Tá? E o que a gente vai fazer é justamente isso. Tá? É calcular essa intensidade, só que dos elementos de maneira separada. É isso que constitui a facilidade do uso dessa metodologia para casos mais complicados, principalmente que quando a gente trabalha com a metodologia de integração, ela só vale para carregamentos contínuos. Essa metodologia da superposição, além de valer para o contínuo, ela vale para o pontual e ela também vale para carregamentos mistos, né? Que você pode ter ali um distribuído com carregamentos pontuais. Bom, então falando do método da superposição, o que o método de superposição tem de aplicabilidade? Ele é aplicado em vigas sujeitos a diversos esforços concentrados e ou distribuídos. Tá? Então você tem essa variedade de carregamento para poder determinar qual que é o seu deslocamento. Qual que é o princípio do método da superposição? Tá? O princípio é fazer uma combinação separada de curvaturas e deflexões para a obtenção do conjunto final. Então, separar todas essas curvaturas e deflexões, baseados no carregamento que cada uma pode fazer, e aí eu consigo determinar a minha equação de deslocamento. Como que isso funcionaria? Por exemplo, no ângulo de deformação, a equação da linha elástica por ângulo de deformação, como que ela funcionaria? Nós teríamos o ângulo de deformação total, que é igual a deformação provocada, o ângulo de deformação provocado pelas forças distribuídas, mais o ângulo de deformação provocado pelas forças concentradas. Se eu pegar a nossa linha elástica de deflexão, ela também é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a minha deformação total, minha deflexão total, ela é a deflexão provocada pelas forças distribuídas, mais a deflexão provocada pelas forças concentradas. Bom, vamos pegar um caso aí para a gente poder entender o que eu estou falando. Vamos pegar uma viga. Essa viga ela não está estaticamente indeterminada, tá? Só para a gente poder entender. Essa viga ela tem um carregamento, ela é uma viga engastada em uma das extremidades e ela tem um carregamento distribuído ao longo de toda a estrutura e um carregamento pontual. Tá? Como que eu vou fazer a análise dessa estrutura? Eu vou fazer a análise da estrutura dela separada com o carregamento distribuído, saber qual que é o seu ângulo de deflexão e qual que vai ser a sua deflexão máxima, né?
A mesma coisa eu vou fazer para o carregamento pontual. Tá? Como isso daqui a gente vai obter lá, que a gente viu na aula passada, né, na aula teórica passada, que isso daqui ela é uma função que depende do carregamento que lhe é aplicado, tá? Então eu posso montar tabelas baseadas no quê? Nas incógnitas, eu coloco em termos de incógnita. A mesma coisa vale para essa equação aqui, tá? Para esse tipo de carregamento. É como se eu analisasse elas de maneira separada. É assim que o método funciona. Bom, com essa configuração de carregamento, eu vou lá atrás nos meus livros, né, de resistência de materiais, e eu tenho uma tabela que fala deflexões de viga e ângulos de deformação. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma viga que ela está nessa primeira linha de tabela, os 3 primeiros casos que ela coloca. A gente coloca uma viga engastada nos 3 primeiros casos, sendo que o primeiro caso o carregamento é pontual, o segundo é distribuído e o terceiro nós temos um momento. Né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a curva elástica dele, como que ele vai se comportar. Nós temos aqui as deflexões máximas, que nós temos para cada caso, já pronto, tabelado. Qual é o ângulo de deformação máximo, né? E a equação da curva elástica do nosso elemento. Então já está tudo ali pronto. Mas nesse caso para vigas estaticamente determinadas. O que a gente quer fazer é justamente isso na nossa metodologia. Nós vamos pegar uma estrutura estaticamente indeterminada, quebrar elas em esforços que transformam estaticamente determinadas, e em cima desses esforços a gente vai conseguir determinar qual que é a curva, a sua equação elástica final, complexa, né, que a gente pode dizer. Bom, continuando aí a nossa tabela, nós temos carregamentos pontuais para viga. Nós só voltando, nós temos aqui carregamento pontual para viga biapoiada, né? Viga com carregamento distribuído, momento e assim por diante. Então você vai ter uma sequência de tabelas, né, que ilustra bem essa situação. Depois, no final lá no Moodle, eu vou disponibilizar uma tabela, tá, de um outro autor, que aí no Shigley não aparece os casos de carregamento crescente linear, tá, que tem um formato triangular de carregamento, mas esse também tem, tá, mas é uma tabela que já é mais completa em relação a essa daí, com todos os índices de deflexão de viga e ângulo de deformação. Bom, para a gente poder entender do que estamos falando, vamos fazer um exemplo para ilustrar. Tá? Então vamos calcular a deflexão e o ângulo de deformação para a viga abaixo. Então eu vou apresentar um caso para vocês de uma viga que ela tem engastamento fixo em uma das suas extremidades e comprimento L. Tá? Ela não é estaticamente indeterminada. Eu quero só determinar a sua deflexão e ângulo de deformação. Tá? Essa estrutura tem um carregamento distribuído W e uma força pontual P na sua extremidade. Então, para a gente poder entender como que é a deflexão dessa estrutura que deve ocorrer, tá? Eu vou fazer uma simulação computacional. No caso, pegando para o carregamento distribuído, que é o primeiro que a gente está quebrando, nós vamos ter essa situação, em que eu tenho na extremidade máxima um ângulo de deformação e a deflexão máxima nesse ponto. Se eu fizer a mesma coisa para o carregamento pontual, o comportamento vai ser o mesmo. Então, se eu pegar aqui a extremidade da nossa estrutura, eu vou ter o quê? Que meu θ máximo vai ocorrer nesse ponto. Inclusive, meu y máximo também. Bom, então para a gente poder determinar a deflexão total da estrutura, tá? Eu tenho que colocar aí as equações, que vai ser o quê? O y total vai ser o quê? A deformação provocada pela força distribuída mais a deflexão provocada pela força concentrada. Tá? Então, pegando nossa estrutura aqui, que é carregamento distribuído, eu vou lá na nossa tabela.
E vou pegar o caso de uma viga engastada com carregamento distribuído. Tá? É esse caso aqui, é o caso 2. Nessa situação, eu tenho que o caso 2, eu vou ter uma deflexão de menos ômega-L a quarta sobre 8EI. Tá? Prestem atenção só em uma coisa. Como o meu carregamento distribuído está para baixo e na minha representação está para baixo, esse sinal aqui ele está adequado. Vamos pegar uma situação em que o carregamento distribuído estivesse de baixo para cima. Então, essa deflexão, em vez de ser para baixo, ela seria voltada para cima. Tá? Então, esse sinal aqui não seria negativo, seria positivo. Então, prestem atenção, não é só pegar a equação, é saber qual é a sua intensidade. Se ela tiver um carregamento de sentido inverso ao que é apresentado, eu tenho que inverter também os sinais. Tá bom? Bom, então eu tenho aqui que a minha deflexão por carregamento distribuído é menos WL a quarta sobre 8EI. Se eu pegar agora o carregamento pontual, volto lá na minha tabela. Agora eu vou pegar aí, que é o caso 1. No caso 1, nós temos que a deflexão máxima é menos PL ao cubo sobre 3EI. Então, retorno aqui e eu tenho a minha equação, tá, de deflexão por carregamento pontual. Bom, então como é que vai ficar meu Y total? É só somar essas duas forças aqui. Vai ficar, então, menos ômega-L a quarta sobre 8EI, menos PL ao cubo sobre 3EI. Fazendo a mesma coisa para o ângulo de deformação total, que é o θ total, o ângulo de deformação total, vai ser a parcela do ângulo de deformação da força distribuída, mais a parcela de deformação provocada pela força concentrada. Então, pegando aí mais uma vez nosso carregamento distribuído, vou lá na nossa tabela, pego aí que o carregamento distribuído, eu vou ter uma deflexão total de menos ômega-L ao cubo sobre 6EI. Então, eu venho aqui e anoto esse valor, essa equação. Depois eu pego para o carregamento concentrado. Volto lá na minha tabela, pego o carregamento concentrado, pego qual é a equação e dali eu obtenho qual é o meu carregamento, o meu θ, meu θ por força concentrada, tá bom? E aí é só eu somar as duas equações e eu tenho ali a minha deflexão total na viga provocada por essas forças externas aplicadas na estrutura, ok? Bom, turma, então eu já vejo aí que vocês devem estar um pouco mais aliviados, vendo que a coisa não é tão complexa quanto se demonstra inicialmente, tá? Depois a gente vai ver isso daí, isso é só um método de superposição para obter a nossa equação de deslocamento. Tá? Então, já obteve a equação de deslocamento. Se fosse uma viga estaticamente indeterminada, a gente já poderia trabalhar em cima disso. Tá bom? Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Qual é a aplicabilidade? Vamos ver mais um caso um pouco mais complexo da aplicabilidade do método da superposição. E depois a gente vai ver como que isso se aplica para obter as reações de apoio em uma viga estaticamente indeterminada. Tá bom? Então vai lá, descansa, toma uma água e depois a gente conversa. Um grande abraço e até lá!